Olá, pessoal do terceiro ano. E aí, aproveitaram bem as férias? Espero que tenham aproveitado bem e a gente vai aqui retomar com as nossas aulas. Vocês vão poder acessar as videoaulas de língua portuguesa e redação nesse endereço aqui de YouTube, nesse link aqui de YouTube. Eu vou sempre mandar o link para vocês no Classroom ou no WhatsApp, e aí vocês vão poder acessar esses vídeos com as nossas aulas, tá? E a gente vai começar hoje com aula, certo? Eu sei que vocês já descansaram e eu gostaria que vocês abrissem aí os livros de vocês na página 102. Bom, o Pense Nisso de hoje está lá nas instruções do Classroom, tá? E nós vamos começar relembrando aquilo que a gente viu no final do semestre, que foi a segunda fase do modernismo. Dentre os conteúdos de literatura, o modernismo é um conteúdo que costuma cair muito na prova do Enem. E principalmente a segunda, a terceira e a última fase. A gente vai começar a falar hoje da segunda fase do modernismo, a parte do romance da segunda fase, também chamado de estética do compromisso. Então, vocês abram aí os livros de vocês na página 102, onde tem aqui o romance de 30, tá? Então, vocês vão fazer a leitura das páginas 102 e 103, depois que eu explicar a aula para vocês. É interessante que a gente saiba o que estava acontecendo do ponto de vista histórico e social no Brasil na época. O que estava acontecendo na época? Nós tínhamos a Revolução de 30 e tínhamos a crise de 1929, que vocês devem ter visto aí nas aulas de história. O que estava acontecendo com os artistas da época, os escritores da época? É importante frisar que a gente tem nesse momento aqui um destaque para o escritor nordestino, porque essa questão toda das chamadas agruras da seca, elas estavam escondidas, o restante do Brasil não tinha muita noção do que estava acontecendo aqui com relação à seca do Nordeste, que já vem há tempos. E aí a gente tem escritores do Nordeste que levaram a problemática da seca para as páginas da literatura. E aí a gente não tem mais aquele romance Água com Açúcar que tinha lá no romantismo, agora é diferente. A gente tem um romance que tem realidade. O herói não é mais aquele herói perfeito. O herói dessa segunda fase, nos romances da segunda fase modernista, é um herói de carne e osso, que comete erros, que comete falhas. Ele é gente, como nós. Não é mais aquele herói perfeito. Então a gente vai dar destaque para dois escritores dessa segunda fase, que pertenceram à chamada estética do compromisso, que é o escritor Graciliano Ramos, autor do livro Vidas Secas, e a escritora Raquel de Queiroz, autora do livro O 15. Inclusive, O 15 é um livro que vocês vão ler. Depois a gente vai conversar sobre a leitura do livro O 15. Raquel de Queiroz, inclusive, foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ela é uma cearense. Então, o que a gente pode observar como ênfase nesses dois autores? O Graciliano Ramos vem com o romance Vidas Secas, que é a história de uma família que foge da seca. O romance é a trajetória da fuga da seca para a cidade grande. E eles passam por algumas situações meio bizarras, usando essa linguagem de vocês, nessa trajetória. E vocês vão ter a oportunidade de ler um fragmento do romance Vidas Secas. Raquel de Queiroz traz à baila o quê? Os personagens femininos. Ela traz mulheres fortes para os seus livros. Não são aquelas mulheres fortes heroínas perfeitas, mas nem são aquelas mulheres sargentões. Não, são mulheres fortes, mas que não são mulheres perfeitas. E essas mulheres, elas protagonizam as histórias, porque elas fazem diferença nessa questão da determinação em querer fugir da problemática da seca.
É importante lembrar que o homem do Romance de 30, ele não é um homem só nordestino, ele é um homem universal. Porque os romancistas de 30 queriam mostrar pra gente como, que reações um homem, quando é agredido pelo meio, pode transparecer. O que uma pessoa faz quando ela é brutalizada, o que uma pessoa faz quando ela é agredida pelo meio em que ela vive. Esse meio pode ser geográfico, social, né? A gente viu isso lá no livro Os Sertões, quando a gente estudou a questão dos sertões, mas aqui ele quer trazer à tona o que a seca faz numa pessoa. Os personagens, às vezes, eles são até meio assim animalescos, vamos dizer assim, porque eles são tão brutalizados por esse meio, que é real, a ponto de terem essas reações meio animalescas. Vocês vão ver no fragmento de um texto que a gente vai estudar daqui a pouco. É interessante colocar que, diferente do naturalismo, os romancistas de 30, eles se envolvem com os personagens. Raquel de Queiroz falou daquilo que ela viveu quando ela escreveu o livro O 15, por que o 15? Porque foi uma seca que aconteceu no ano de 1915 no Ceará. Então é importante, pessoal, que a gente coloque alguns pontos básicos dentro dessa questão do romance de 30. Alguns estudiosos falam de fundo contra figura. Fundo é o contexto, a figura é o personagem. Então, sempre o choque do contexto com o personagem, né? Uma outra coisa que é importante a gente frisar também é essa relação de verossimilhança. O que é verossimilhança na literatura? É uma relação direta com a realidade. Uma outra coisa que tem muito no romance de 30 é que são estruturas agrárias. O contexto é sempre um contexto agrário, vocês sempre vão observar isso aí. Linearidade do tempo. A gente consegue ver começo, meio e fim nitidamente, mesmo que o tempo seja psicológico, mas a gente consegue ver começo, meio e fim nos textos. A gente consegue perceber no romance de 30 que o autor dá pra gente uma análise psicológica dos personagens. O autor do romance de 30, ele consegue adentrar na mente dos personagens, consegue trazer esse sentimento dos personagens como ser humano, como nós. E quando a gente fala de homem agredido pelo meio, a gente pode até lembrar do que a gente vive hoje, que é a violência urbana. Então, por que eles, ainda relembrando, por que foi chamado de estética do compromisso? Porque os romancistas de 30 assumiram mesmo o compromisso de trazer o Brasil brutalizado pelo meio, mais precisamente o contexto da seca, para as páginas da literatura. Então, hoje a gente descobre muita coisa sobre a realidade, a mídia nos traz, as redes sociais nos trazem. Os romancistas de 30 pegaram a literatura e trouxeram para o público. Olha, no Brasil, lá nos rincões do Brasil, está acontecendo isso, essa realidade. Quebrando totalmente aquela coisa sentimentaloide, vamos dizer assim, que os estudiosos da literatura não me ouçam falando assim, mas a coisa meio sentimentaloide do romantismo. Então, se a gente for aqui na página 102, eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui, onde tem na página 102 o romance de 30, o segundo parágrafo diz assim: o regionalismo, veja bem, o segundo parágrafo, romance de 30, página 102. O regionalismo, em especial o nordestino, foi destaque no romance da década de 30. O romance regionalista se distinguiu pela consciência social ao abordar criticamente a miséria e a exploração do trabalhador rural, as agruras da seca e o abuso dos poderosos, em razão do estilo ficcional marcado pela rudeza aqui quer dizer rústico, né? Pela captação direta dos fatos, inclusive vocês vão ver uma cena forte no fragmento de texto que vocês vão ler, pela captação direta dos fatos, pela exploração das relações entre homem e meio natural. O romance dessa década
foi chamado de neorrealista pelos críticos literários. Então, esse segundo parágrafo aqui do Romance de 30 é o que destaca mais para vocês compreenderem. Depois, vamos ver um pouquinho sobre Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Primeiro parágrafo do texto sobre Raquel de Queiroz. Em O 15, romance de estreia de Raquel de Queiroz, já se verifica os traços marcantes da obra literária da escritora. Uma prosa enxuta. Por que a gente chama de prosa enxuta? Porque ela é direta mesmo. Visão crítica das relações sociais, acaba aquela visão... Porque lá no realismo a gente tinha uma visão camuflada das relações sociais. No romantismo a gente tinha uma visão meio mentirosa das relações sociais. No romance de 30 do modernismo, a gente vai ter uma análise direta das relações sociais. Uma análise psicológica das personagens. Nessa obra, que tem como tema central a seca que castigou o Nordeste em 1915, a autora, além de retratar sem sentimentalismo as mazelas da estiagem, aborda também o coronelismo e a religiosidade do sertanejo. Coronelismo que, por sua vez, permanece até o dia de hoje, né? Depois a gente vai falar um pouco do escritor Graciliano Ramos, aqui na página 103, que diz assim, no segundo parágrafo, 103, sobre Graciliano Ramos, diz o que do Graciliano? Ao retratar em sua obra o universo do sertanejo nordestino, Graciliano Ramos extrapolou o regional, o local, para atingir o universal, na medida em que analisa a condição humana em meio à exploração social, natural, hostil. Aquilo que eu falei para vocês. O homem brutalizado pelo meio em que vive. Não interessa que meio que seja esse. O romance de 30 quer mostrar pra gente como um homem brutalizado pelo meio reage. Aí depois a gente vai para o último parágrafo sobre Graciliano Ramos, que diz assim: em Vidas Secas, o único romance do autor escrito em terceira pessoa, um narrador dá ao leitor ao acesso ao universo mental, pobre e fragmentado de 5 personagens. Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia. Na obra que você vai conhecer a seguir, o enredo é construído em torno da vida dessa família de retirantes que em pleno agreste vive os sofrimentos provocados pela estiagem e pela opressão causada pelos poderosos. Então, como é que vocês vão compreender melhor aquilo que eu expliquei para vocês? Vocês vão ler o texto Mudança, que está nas páginas 103 e 104, tá? E vão responder as questões da página 105. E vocês vão trazer essas questões só na próxima aula de literatura. E na próxima aula, eu vou colocar um vídeo aqui explicando as questões, para que vocês façam a correção, tá bom? Então, vamos ficar por aqui hoje. Vocês vão responder aqui as questões da página 105. E um forte abraço. A gente está sentindo muita saudade de vocês, mas acreditamos que isso vai passar. Vamos confiar em Deus. Pense nisso de hoje, está lá no Google Classroom, tá bom? Abraço, tchau, tchau.